Saúde é Vida vai começar. Que bom que você me esperou até agora. Eu falei que voltava com novidades, né? E olha só, espera, vai valer a pena, porque a gente vai falar agora de um assunto bastante importante: o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Às vezes, os pais confundem esse transtorno com uma criança levada, desobediente, mas não é nada disso, viu? É um assunto bastante sério, um problema bastante comum, porque atinge 5% das crianças no mundo todo. E quem vai esclarecer tudo pra gente é a Priscila. Oi, Priscila, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Também, que bom ter você aqui. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Ô Priscila, vou aproveitar um pouquinho, abusar um pouquinho de você para perguntar para você de casa, se você tem dúvidas também sobre esse transtorno, manda aqui para mim pelo nosso WhatsApp, que aparece aí na sua tela, que a Priscila vai nos ajudar, né, Priscila? Isso mesmo. Ô Priscila, eu falei que é um problema bastante comum, né? Mas o que é o transtorno, o TDAH? Isso. Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o que que isso significa, né? Que os sintomas, eles vão aparecer logo quando a criança é bastante pequena. Então, os sintomas do TDAH, eles geralmente aparecem no início da escolarização da criança. Então, a gente já observa algumas questões de hiperatividade, da impulsividade quando a criança é pequenininha e da desatenção quando ela entra lá no primeiro, no segundo ano da escola. Então, como é um transtorno que tem um início muito na infância, se ele não for tratado, ele vai poder perdurar até a vida adulta, trazendo muito prejuízo e um impacto muito significativo na vida da pessoa como um todo, Agora, o que né? acontece com o paciente? É um problema do cérebro mesmo, né? Isso. Então, assim, os pesquisadores colocam que tem algumas causas que podem fazer com que uma pessoa desenvolva o TDAH. A questão da hereditariedade é a principal. Então, se eu tenho um pai ou uma mãe que apresentam o transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade, muito provavelmente o filho vai apresentar também, né? E aí, o que que acontece? A gente pode ter três tipos de TDAH. Né? A gente pode ter um tipo que o que prevalece é a desatenção, então eu tenho aquele indivíduo bastante desatento, que perde o foco fácil, que Não não consegue consegue se se concentrar. concentrar. Isso, ele não consegue terminar uma atividade. Então, nas crianças, o que que a gente observa, né? A criança está fazendo a lição e, de repente, ela está prestando atenção em outra coisa. Na sala de aula, qualquer barulho já faz com que a criança preste atenção naquele barulho, ou naquele evento, ou em qualquer outra coisa, uma imagem, alguma coisa. Tem algumas crianças que falam, né, que parece que tem uma joaninha voando, ele para de escutar o que a professora está falando e passa a prestar atenção naquela joaninha que está voando ali, Isso quer né? dizer que Então a estão gente tem coisas pequenas mesmo, não precisa ser. coisas pequenas. Isso. A gente, então, tem um tipo de TDAH que o principal é a desatenção. A gente tem o TDAH que é misto, que a gente tem a desatenção junto com a hiperatividade e a impulsividade. E a gente tem um outro tipo em que a prevalência é a impulsividade e a hiperatividade. Então, é aquele indivíduo que não para quieto, que não consegue sentar para fazer uma determinada coisa, que toma decisões sem pensar nas consequências, que não avalia o próprio comportamento. Então, por exemplo, uma pessoa que vai e simplesmente atravessa a rua sem olhar para o lado, ver se tem um carro vindo, Não vê os né? Ou riscos. então, isso, sem avaliar os riscos, exatamente, né? Ou então uma pessoa que é muito impulsiva e tá brava com uma coisa, já parte para cima, ou então não tem paciência para esperar. Então o TDAH, ele pode se manifestar de várias maneiras, né? Outra coisa que a gente tem também é que é um transtorno que é mais prevalente em meninos do que meninas. Então, a gente tem muito mais meninos diagnosticados com TDAH do que meninas. E quando o transtorno aparece nas meninas, é muito mais na forma de desatenção do que da hiperatividade, da impulsividade. Agora, Priscila, o autista tem esse transtorno também?
Então, o autista pode ter. Então, não é porque a criança é autista que ela também vai ter o déficit de atenção e a hiperatividade. O TDAH, ele pode ser uma comorbidade do TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, mas não é nenhuma condição. Então, não é só porque é autista, né, apresenta o TEA que também vai ter o TDAH, né, mas pode ser de acontecer junto. Priscila, a gente acabou de receber aqui um WhatsApp. A Luana, oi Luana, tudo bem? Seja bem-vinda aqui no nosso programa. A Luana do bairro Jardim Novo, Campos Elíseos, pergunta: em qual idade aparece com mais frequência o TDAH? Isso, a gente começa a perceber esses aspectos da desatenção ou então da hiperatividade, da impulsividade nos primeiros anos da escola. Então, aquela criança que desde muito pequenininha, 4, 5 anos, é agitada a mais do que o normal, porque as crianças dessa idade ainda precisam de muito movimento. Então, elas vão correr, elas vão subir no sofá, elas vão pular, elas vão ser mais agitadas do que uma criança de 10 anos, por exemplo, mas porque isso é característico da fase de desenvolvimento. Só que, quando a gente observa que isso sai um pouco daquele mais habitual, daquilo que a gente está mais acostumado de ver das crianças dessa faixa etária, isso é um sinal de que alguma coisa pode estar acontecendo, né? Então, a investigação do TDAH, ela vai acontecer mais ou menos quando a criança está com 6, 7 anos, que ela começa naquele ensino formal, né? Entra no ensino fundamental, e aí é mais fácil de observar esses aspectos que a gente está comentando. Agora, no comecinho, eu falei assim, criança levada, sapeca, desobediente, qual que é a diferença? Como é que os pais vão saber diferenciar? A senhora falou que tem que ter esse olhar mais crítico mesmo, né? Porque às vezes tem aquele aluno também na escola com outro tipo de comportamento e não tem o transtorno. Como fazer essa diferença? Isso. Exatamente. Aí a gente vai ter que olhar para alguns aspectos, né? Então, o principal deles é há quanto tempo a criança vem apresentando esses comportamentos que a gente pode considerar que está dentro do transtorno. Então, por exemplo, se há pelo menos 6 meses a criança está muito avoada, muito desatenta, perde o foco para tudo, não consegue terminar uma atividade, não se concentra, a gente pode já começar a ligar uma luzinha de alerta que a gente vai precisar ver o que está acontecendo, né? Então, eu acho que a grande diferença entre um comportamento que seria típico de um transtorno para um comportamento que está ligado com outras questões é o quanto isso é intenso e o quanto isso acontece em todos os contextos que a criança participa. Então, por exemplo, não é um comportamento que acontece só na escola, mas acontece na escola, em casa, na igreja, em todos os contextos que essa criança frequenta. Porque se for uma coisa muito circunscrita, né, acontecer só lá na escola, pontual, talvez né? não seja um transtorno. Agora, né? como é que é o tratamento? Desculpa, perdão. Eu não entendi a sua pergunta. Como que é André, o tratamento? desculpa. É só com remédio, com terapias? Como é que é feito esse tratamento? Não. Então, a gente vai precisar começar uma investigação. Então, quem que precisa fazer essa investigação? O neuropediatra, né, o neurologista, ou então o psiquiatra infantil. Então, esses profissionais da área médica, eles vão poder avaliar aquilo que acontece com a criança e medicar se for necessário. Nem todas as crianças que apresentam o TDAH necessitam de medicação, né? Algumas precisam. E aí, quando elas precisam, elas vão ter que ir lá tomar aquilo que o médico, o psiquiatra ou o neuropediatra acha que é o remédio mais acertado, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar na Ritalina, né? A Ritalina foi, por muito tempo, o principal medicamento para as crianças que apresentam o TDAH e para adultos também. Só que hoje em dia a gente já tem outras medicações mais modernas que funcionam de um jeito diferente, né? Então, o profissional da medicina, o psiquiatra ou o neuropediatra, eles vão avaliar, eles vão medicar. Muitas vezes, a criança que apresenta TDAH, ela vai fazer uma avaliação neuropsicológica para identificar se aquele TDAH, ele é misto ou se ele é mais voltado para desatenção ou se é do tipo mais da hiperatividade, da impulsividade. E aí a gente vai precisar de um acompanhamento psicoterapêutico,
de um profissional da psicologia que seja mais especializado no TDAH. Para quê? Para duas coisas principais: para trabalhar com a criança e trabalhar com ela estratégias para que ela possa lidar com essa impulsividade, lidar com a hiperatividade, com a desatenção. E também esse profissional, ele precisa orientar tanto os pais quanto a escola. A Porque família para um tem que estar tratamento envolvida de mesmo, TDAH, né? isso, para que um tratamento seja bem sucedido, a gente precisa do atendimento da criança e dos pais e da escola orientados e muito participativos. Porque uma criança com TDAH, ela vai precisar de algumas adaptações na escola. Então, o que, que é comum, né? A criança, ela não consegue fazer a prova, às vezes, na mesma sala que os colegas, porque ela não consegue se concentrar, porque tudo tira a atenção. Então, ela vai poder fazer a prova num lugar diferente, então, ou na sala da coordenação, ou numa sala separada. Ele pode fazer um outro tipo de prova, uma prova que tenha as questões, elas vão ser trabalhadas de uma forma diferente. Então, são várias adaptações que é o profissional da psicologia que vai estar apto a fazer, né? Tanto essas adaptações com a escola e em casa com a família. Nós recebemos mais uma pergunta aqui, dessa vez, Priscila, é o João Batista. Oi, João Batista, ele é lá do bairro Vila Costa e Silva, ele está perguntando exatamente sobre as escolas. Oi, João, você quer saber se as escolas estão preparadas, né? Priscila, as escolas estão preparadas para receber esses alunos? Então, as escolas sempre tentam fazer o melhor que elas podem, né? Então, às vezes a gente não tem estrutura, às vezes a gente tem um professor que tem um monte de aluno, cada um com a sua dificuldade, né? E que eles acabam fazendo aquilo que é possível. Então, por isso que é importante a gente ter um profissional para orientar a escola, até para ver até onde a escola pode ajudar. Porque, assim, vou falar pela minha experiência, eu sempre tive contato e sempre tive relações de muita parceria com as escolas. Isso eu não posso reclamar, porque elas tentam fazer o máximo que elas podem, né? Porque daí a gente vai enfrentar ou a falta de estrutura, de pessoal para lidar só com aquela criança. Mas a escola está sempre de braços abertos para acolher as crianças e as suas dificuldades. Então, a gente não quer que todas as escolas estejam preparadas, mas elas tentam ao máximo acolher esse aluno e fazer com que se ache uma maneira para ele aprender do jeito que ele consegue. E que Né? não Então, a cai o gente rendimento escolar precisa também, dessa né? parceria. Isso, isso. Então, uma das primeiras coisas que o TDAH afeta é o desempenho da criança na escola. Porque se uma criança não consegue manter a atenção naquilo que o professor está falando, se ela não consegue se organizar, então organizar o que ela sente, o que ela pensa, para sentar e fazer aquela lição que foi pedida, ela não tem muita condição de aprender. Vai ser muito difícil, né? Agora, como esse transtorno pode interferir na vida adulta? Isso. Aí a gente tem uma questão bastante importante, né? Se o TDAH ele não for diagnosticado na infância e ele não também aquela pessoa que teve o diagnóstico, né, não passar por uma intervenção que seja bem sucedida, o adulto vai ter muito problema. Então, assim, ó, então, todo mundo já deve ter conhecido uma pessoa super esquecida. Você combina uma coisa com ela aqui, passou 5 minutos, ela já esqueceu e não fez. Ou então, aquela pessoa que não consegue se organizar, ou então que é muito impulsiva, que compra mesmo sem ter dinheiro, que discute, que briga no trânsito. Então, a pessoa ela vai ter um impacto muito significativo nas relações que ela vai estabelecer lá na frente, né? Porque é bastante difícil você conviver com uma pessoa ou muito esquecida ou muito impulsiva, que a pessoa não mede as consequências ali daquilo que ela pode fazer. Então, ela acaba ou passando por cima do outro, ou magoando o outro, ferindo o outro de alguma maneira. Ou então, ela se prejudica muito, porque ela não consegue controlar todos os impulsos e ela acaba se metendo em enrascadas, Os né? relacionamentos Então, sociais o ficam difíceis TDAH assim, né? ficam, exatamente, ficam muito difíceis. E aí, o que a gente, às vezes, o que acontece, sabe, André? A gente recebe uma criança que veio com o diagnóstico do TDAH, e aí o pai acaba descobrindo que ele também teve.
né? Ou então a mãe, porque como tem um componente da hereditariedade, a gente, né, o pai de uma criança, então o pai que apresenta um TDAH, a chance da criança apresentar é bem maior. Então, a gente vai ter que cuidar dessa família como um todo, né? Porque às vezes a pessoa na vida adulta, ela acaba tendo algumas dificuldades, inclusive de funcionamento mesmo. Não consegue se manter nos empregos, ou não consegue dar conta daquilo que precisa fazer. Né? Então, o impacto é bem significativo. Priscila, você topa responder mais uma pergunta dos nossos telespectadores, dos amigos aqui do Câmara Total? Claro, vamos lá com então, certeza. olha só, agora é a vez do senhor Altamir. Olá, seu Altamir, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Ele é lá da região dos diques, ele está perguntando se a criança sofre com esse transtorno e se isso pode levar a uma depressão. Uma pergunta interessante, viu, seu Altamir? Exatamente, porque aí o que a gente tem, né? Como o TDAH, ele pode afetar diretamente as relações que a pessoa vai estabelecendo com as outras. Então, se a gente tem uma criança que é muito agitada, que fica atrapalhando a sala de aula, muitas vezes o que acontece, os colegas já não aguentam mais, que é aquela criança que incomoda demais. Então, pode acontecer dessa criança ficar excluída e aí perdendo todas essas referências, né, de amigos, de família, e ficando muito excluída, a gente pode sim ter o desenvolvimento de uma depressão, com certeza. Agora, além desse transtorno, tem o TOD também. Explica pra gente um pouquinho sobre esse transtorno. Tá, o TOD é um pouco diferente do TDAH, porque o TOD é o transtorno desafiador opositor, opositor desafiante, desculpa. Então, é aquela criança que é muito opositora, que tudo que a gente fala, ela fala, não vou fazer, não quero, não vou, não... E aquela criança que é muito difícil de lidar, né? Algumas crianças que apresentam o TDAH podem ter o TOD como comorbidade, igual no transtorno do espectro autista, né? Que alguns autistas apresentam o TDAH, mas não todos. E algumas crianças que apresentam o TDAH podem apresentar o TOD também, o que ainda dificulta mais a relação que essa criança vai estabelecer com as pessoas com quem ela convive, com pais, com parentes, com irmãos, com professores, com amigos da escola, porque é aquela criança mais difícil ainda, além dela ser muito impulsiva, ou então muito agitada, ou então muito desatenta, ela é muito opositora, então é aquela criança que não aceita nada, que não faz nada do que as pessoas pedem, e aí isso vai gerando um desgaste muito grande na relação dessa criança com as pessoas com quem ela convive. Então, é só para a gente dar um exemplo para quem está em casa. Se você fala não suba, aí a criança vai fazer exatamente o contrário, é isso? Ela vai subir, Isso. por exemplo, no móvel, no muro. Ou então, ela faz o é aquela contrário. criança... Isso, que você fala assim, ó, hora de tomar banho, e não vai tomar banho. Hora de escovar o dente, não vai escovar o dente. Ah, tem que fazer a lição, não vai fazer a lição. A professora pede para ela sentar na sala de aula, ela fica andando pela sala e não senta. A professora pede para ela fazer a tarefa, ela não faz. Então, assim, a gente vai ter que olhar como que esses comportamentos estão sendo apresentados, né? Vai ter que ser uma avaliação bem criteriosa para dizer que essa criança apresenta o TDAH ou o TOD, né? Mas aí, de qualquer forma, essa família que está passando por isso vai precisar procurar uma ajuda, porque é muito difícil lidar sozinho. Agora, nesse caso do TOD, qual que é o tratamento? Então, o TOD, ele precisa da terapia, de preferência terapia comportamental, que seja vinculada com orientação de pais. Então, na literatura, né, então nas pesquisas científicas, o que eles descobriram? Que quando você atende uma criança que apresenta o TOD, o melhor tratamento é aquele que inclui a orientação de pais. Por quê? Porque os pais orientados, os pais sabendo como eles podem lidar com essa criança, o comportamento da criança tende a melhorar. Por quê? Porque quanto menor a criança mais ela vai ser afetada
pelas mudanças que os pais fizerem na vida deles. Então, se o pai muda o jeito de lidar com a criança, o comportamento da criança muda. Então, a melhor intervenção para o TOD seria a terapia junto com a orientação de pais. Então, quem aí tiver com alguma criança, com alguma dificuldade e que vá procurar um profissional e que tenha, né, sido diagnosticado esse transtorno, o TOD, os pais precisam ser muito orientados para eles saberem o que fazer com essa criança. E sempre buscar ajuda, né? Não deixar o problema avançar. Exatamente. Isso, porque aí quanto mais cedo a gente faz a intervenção, então pensando no TDAH, seja a intervenção medicamentosa, né, com os remédios, junto com a terapia, mais a gente vai ter um prognóstico, então melhor vai ser para essa criança, porque ela vai aprender a lidar com aquilo que acontece com ela, e os pais também vão aprender a lidar com uma criança que tem algumas necessidades diferentes. Então, quanto mais cedo a gente faz isso, melhor vai ser para a criança. Priscila, muito obrigada por suas orientações e pela sua presença aqui no nosso quadro Saúde é Vida e no Câmara Total. Muito obrigada. Eu que agradeço, Andréia. Foi muito bom conversar com você. Olha, seu espaço está garantido aqui, hein? Você vai ter uma próxima missão e eu vou te chamar. Joia, estou super à disposição. E obrigada a você que mandou pergunta, esteve comigo até agora e participou juntinho aqui do quadro Saúde à Vida. Eu vou me despedindo por aqui, mas o Câmara Total não acabou, hein? Até nosso próximo encontro. Tchau, se cuida, saúde!